valorização dos profissionais da educação, Conselho do Fundeb, em cumprimento da Lei 11.494, de 20 de junho de 2007, portaria número 481, de 11 de outubro de 2013, e revoga as leis municipais 3.306, de 22 de junho de 2007, e 3.547, de 9 de julho de 2011, e da outras providências. Chega a esta comissão para exame de mensagem 004, de 25 de fevereiro de 2016, em que o chefe do Poder Executivo encaminha o projeto de lei 011/2016, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho do Fundeb, em cumprimento da Lei 11.494, de 20 de junho de 2007, portaria 4.481, de 11 de outubro de 2013, revoga essa lei municipal de 3.306, de 22 de junho de 2007, 3.547, de 9 de junho de 2011, e da outras providências. Esta comissão é competente para exarar o respectivo parecer, conforme estabelece o artigo 32 da Lei Orgânica Municipal, combinando com o artigo 71 do Regimento Interno da Casa de Leis. Parecer da Comissão de Justiça sobre o projeto de lei que trata sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho do Fundeb, em cumprimento da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007. Parecer assinado por 2 membros, exceto o vereador Cosme Araújo. Vereador Cosme Araújo. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 011, de 2 de fevereiro de 2016, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho do Fundeb, em cumprimento da Lei 11.494, de 20 de junho de 2007, portaria 481, de 11 de outubro de 2013, revoga as leis municipais 3.306, de 22 de junho de 2007, número 3.547, de 9 de junho de 2011, e da outras providências. Capítulo 1, das disposições preliminares, artigo 1º, fica criado o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho do Fundeb, no âmbito do município de Ilhéus. Em discussão, artigo 1º, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Capítulo 2, artigo 2, o Conselho que se refere ao artigo 1º é constituído de 11 membros titulares, acompanhados de seus respectivos suplentes, conforme a representação e indicação a seguir discriminados. Parágrafo 1º, 2 representantes do Poder Executivo Municipal, sendo pelo menos um deles da Secretaria Municipal de Educação, indicados pelo Poder Executivo Municipal. Parágrafo 2º, um representante dos professores de Educação Básica Pública. Parágrafo 3º, um representante dos diretores de Educação Básica Pública. Parágrafo 4º, um representante dos servidores técnicos administrativos da Educação Básica Pública. Parágrafo 5º, 2 representantes dos pais de alunos da Educação Básica Pública. Parágrafo 6º, 2 representantes dos estudantes da Educação Básica Pública, um dos quais indicados por entidade de estudantes secundaristas. Parágrafo 7º, um representante do Conselho Municipal de Educação. Parágrafo 8º, um representante do Conselho Tutelar. Parágrafo 1º, é de responsabilidade do Conselho do Fundeb, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação do município de Ilhéus, a convocação específica para a eleição dos representantes dos segmentos acima discriminados. Parágrafo 2º, os membros que tratam do incisos 3, 4 e 6º deste artigo serão indicados pelo conjunto de estabelecimentos de representações após o processo eletivo organizado para a escolha dos indicados pelos respectivos pares. Parágrafo 3º, os membros que se tratam do inciso 2 e 4 serão indicados pelas entidades sindicais da respectiva categoria. Parágrafo 4º, a indicação referida do capítulo deste artigo deverá ocorrer em até 20 dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores para a nomeação dos conselheiros. Parágrafo 5º, os conselhos que se tratam do capítulo deste artigo deverão guardar o vínculo formal
com os segmentos que representam, devendo essas condições constituir como pré-requisito a participação do processo eletivo previsto no artigo 1º. Parágrafo 6º, são impedidos de integrar o Conselho do Fundeb. Inciso 1, conjugue e parentes sanguíneos aos fins até o 3º grau do prefeito e do vice-prefeito e dos secretários municipais. Inciso 2, tesoureiro, contador ou funcionário de empresas de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou controle interno dos recursos do fundo, bem como conjugues, parentes consanguíneos ou fins até 3º grau desses profissionais. Inciso 3, estudantes que não sejam emancipados. Inciso 4, pais e alunos que exerçam cargo de função pública de livre nomeação e exoneração no âmbito do Poder Executivo Municipal. B, prestem serviços terceirizados ao Poder Executivo Municipal. Em discussão, o artigo 2º, com todos os seus parágrafos, incisos e alíneas. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 3º, o suplente substituirá o titular do Conselho do Fundeb nos casos de afastamento temporário ou eventuais deste e assumirá sua vaga nas hipóteses de afastamento definitivo decorrente de, inciso 1, desligamento por motivos particulares, inciso 2, rompimento do vínculo que se trata no parágrafo 3º do artigo 2º, inciso 3º, situação do impeachment previsto no parágrafo 5º ocorrido pelo titular no decorrer do seu mandato. Inciso 1, na hipótese em que o suplente incorrerá em situação de afastamento definitivo descrito no artigo 3º, o estabelecimento ou segmento responsável pela indicação deverá indicar o novo suplente. Inciso 2, parágrafo 2º, a hipótese em que o titular ou o suplente comparar simultaneamente na atuação do afastamento definitivo descrito no artigo 3º, a instituição ou segmento responsável pela indicação deverá indicar o novo titular ou o novo suplente para o Conselho do Fundeb. Em discussão, o artigo 3º, com todas as suas alíneas e parágrafos. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 4º, o mandato dos membros do Conselho será de 2 anos, permitida apenas a única redução para o mandato, recondução para o mandato. Em discussão, artigo 4º, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 5º, competência do Conselho do Fundeb. Artigo 5º, compete ao Conselho do Fundeb. Inciso 1, acompanhar o controle de repartição, transferência e aplicação dos recursos do fundo. Inciso 2, supervisionar a realização do consenso escolar e a elaboração da proposta orçamentária anual do Poder Executivo Municipal com o objetivo de concorrer para regular o tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam e operacionalização do Fundeb. Inciso 3, examinar o registro contábeis e demonstrativos, gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do fundo. Inciso 4, emitir parecer sobre a prestação de contas dos recursos do fundo, que deverão ser disponibilizados mensalmente pelo Poder Executivo Municipal. Inciso 5, aos conselhos incumbe também acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e ao Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para atendimento à educação jovem, adultos, e ainda receber e analisar a prestação de contas referente a esses programas, formando pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e encaminhando-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Inciso 6, outras contribuições que a legislação específica eventualmente estabeleça, parágrafo único. O parecer que se trata no inciso 4, desde o artigo, deverá ser apresentado ao Poder Executivo Municipal em até 30 dias do vencimento no prazo para a apresentação da prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do município. Em discussão, o artigo 5º, com todos os seus incisos e o seu parágrafo único. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Das disposições transitórias, artigo 6º é em fase da nova legislação proposta com o objetivo de adequar-se ao cumprimento do quanto determina a Lei 11.497, de 20 de junho de 2007, portaria número 481, de 11 de outubro de 2013, levando-se em consideração a ocorrência de eleições respaldadas pelas leis municipais 3.306, de 22 de junho de 2007, e 3.547, de 9 de junho de 2011, visando garantir a segurança jurídica das relações e a celeridade da formação do Conselho do Fundeb. No exercício do poder fiscalizador, ficam mantidos os eleitos para os segmentos discriminados no artigo 2º, do inciso 2
e 8º desta lei, desde que respeitadas as previsões legais deste mandamento. Em discussão, o artigo 6º. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Das disposições finais, artigo 7º, o Conselho do Fundeb terá o presidente e o vice-presidente que serão eleitos pelos conselheiros com maioria dos seus membros. Parágrafo único, eu estou impedido de ocupar a presidência do Conselho designado no artigo 2, inciso 1 desta lei. Em discussão, o artigo 7º, com seu parágrafo único. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 8º, na hipótese em que o membro que ocupa a função de presidente de Conselho do Fundeb incorre a situação de afastamento definitivo previsto no artigo 3º, a presidência será ocupada pelo vice-presidente. Em discussão, o artigo 8º, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 9º, no prazo máximo de 30 dias após a instalação do Conselho do Fundeb, deverá ser aprovado o regimento interno que habilite o seu funcionamento. Em discussão, o artigo 9º, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 10º, as reuniões ordinárias do Conselho do Fundeb serão realizadas mensalmente com a presença da maioria dos seus membros e extraordinariamente quando convocado pelo presidente ou mediante associação por escrito e pelos membros de 1/3 dos membros efetivos. Em discussão, o artigo 10º, com seu parágrafo único. Parágrafo único. Leia o parágrafo único. Parágrafo único. As deliberações serão tomadas pela maioria dos membros presentes, cabendo ao presidente o voto de qualidade nos casos em que o julgamento depende de desempate. Artigo 11. Em discussão, o artigo 10º, com seu parágrafo único. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 11º, o Conselho do Fundeb atuará com autonomia em suas decisões sem vinculação ou subordinação institucional do Poder Executivo Municipal. Artigo 11º. Artigo 11º. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 12º, atuação dos membros do Conselho do Fundeb. Inciso 1. Inciso 1º, não será remunerada. Inciso 2º, é considerada atividade relevante de interesse social. Inciso 3º, assegura a isenção de obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades do Conselho e sobre as pessoas que lhe confiarem ou de receber